Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, né? Os irmãos nessa noite estão alegres com Jesus, porque Ele tem sido bom em nossas vidas. Como o pastor sempre diz, né? Eu também vou dar um beijinho na flor essa noite. Vou falar e transmitir a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Só que Deus já tem falado através dos irmãos. E é bom quando Deus confirma a mensagem. Hoje eu confesso aos irmãos que eu fui pego de surpresa. Cheguei meio-dia, eu vi minha foto lá no grupo. Eu disse, é eu que vou pregar hoje? Graças a Deus que a palavra já está no gogó, já está na mente, só passei para o caderno e vou mandar fogo hoje. E você vai ouvir a voz de Deus falar com você nessa noite. Quem pode dar glória a Deus? Sem delongas, Neemias capítulo de número 6. Neemias capítulo de número 6 é uma passagem bem conhecida, mas que ela vem sempre falar forte ao nosso coração. Neemias, um grande homem de Deus. Quem encontrou, diga amém nessa noite. Neemias capítulo 6, eu quero ler até o versículo de número 4. Quem puder acompanhar comigo nessa noite, está apto para fazer isso. Quem encontrou, diga amém mais uma vez. Diz assim a palavra: sucedeu que ouvindo Sabalate, Tobias, Gesem, o Árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sabalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Versículo 3: e enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, e de modo que não poderei descer, porque cessaria esta grande obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Versículo de número 4: e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu respondi. E você diz glória a Deus. Repita comigo: Deus tem uma grande obra para fazer, e nessa grande obra Ele conta com você. O projeto é grande e você não pode parar. A obra é grande e você não pode parar. O projeto é grande e você não pode parar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Neemias recebe uma notícia de alguns irmãos de Jerusalém. E a notícia não era uma notícia bem agradável, porque dentro dessa notícia estava dizendo que Jerusalém estava passando por um momento muito difícil de calamidade e miséria. Jerusalém se encontrava em uma situação deplorada, uma situação muito difícil de miséria. Israel estava passando. E a Bíblia diz que quando Neemias recebe essa notícia, que não é uma notícia agradável, a Bíblia diz que Neemias ora, jejuma, ora, lamenta, jejuma e ora. Mas só que a Bíblia diz que o que me chama a atenção nessa oração de Neemias é que ele se encaixa dentro dessa oração. Como assim ele se encaixa dentro dessa oração? Porque quando o relatório chega, a Bíblia diz que ele fica triste, desanimado, ele fica orando, jejuando, e ele então ora a Deus. No capítulo de número 1, versículo de número 6, a Bíblia diz que Neemias ora. E preste atenção na oração de Neemias. Ele orando a Deus: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a minha oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço essa confissão pelos pecados de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Olha Neemias orando, se encaixando dentro da oração. Não só foi Israel que pecou, não só foram os meus pais que pecaram, mas eu também pequei contra ti.
Então, Senhor, abra os teus olhos para mim, abra os céus e tenha misericórdia de mim. Sabe o que eu entendo, irmão? Neemias tendo uma sensibilidade espiritual que muitos têm que ter e que nós devemos ter. Não a sensibilidade só de profeta, de apontar o dedo e o pecado, mas a sensibilidade de dizer: meu irmão, você precisa levantar. Você pecou, mas há esperança. Deus vai abrir os céus para você e vai te perdoar o seu pecado. Então, Neemias não só coloca a culpa nos seus pais, mas ele também coloca a culpa nele. Outra característica de Neemias, porque a característica maior de um cristão não é pecar, é quando ele peca, ele tem a cara para dizer: eu pequei e eu posso me arrepender. Porque não é a característica de um cristão, irmão, não é a verdadeira característica do cristão, não é porque dizer que ele é forte quando ele não peca, mas mesmo quando ele erra, ele assume a responsabilidade de dizer: eu errei. Essa é uma característica de um verdadeiro cristão, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus, mas a graça nos salvou, a misericórdia nos salvou, a graça de Deus, que é o favor imerecido, alcançou a minha casa e a sua casa. E por isso que você está aqui nessa noite, porque a graça de Deus bateu na sua porta e você diz: eu recebo ela em nome de Jesus. E Neemias recebe essa grande notícia, uma notícia deplorável, uma notícia muito triste que Israel estava passando. Então ele jejuma, ora e se coloca dentro dessa oração, pedindo misericórdia para Deus, pedindo graça para Deus, para que Deus possa perdoar esse pecado. E o interessante é que Neemias era apenas um copeiro. E o que um copeiro fazia? O copeiro era aquele que era responsável de levar vinho para o rei. Era aquele que primeiro provava o vinho, para ver se o vinho não estava envenenado, para entregar ao rei. Ele servia o vinho ao rei. E todos nós sabemos que o vinho representa a alegria. Mas só que Neemias está numa situação de tristeza. Aí que eu te pego. Como você vai se comportar no dia da tua tristeza? Conseguir profetizar para alguém, levar alegria para alguém. Só que Neemias, mesmo na situação difícil, na situação de tristeza, ainda ele servia o rei com alegria, ainda ele entregava o vinho. Sabe o que eu entendo nessa noite, irmão? É difícil adorar quando as coisas estão difíceis, é difícil dar glória a Deus quando as coisas estão difíceis, mas aí é que Deus se revela, aí que Deus abre o céu ao teu favor e diz: a tua tristeza é pequena demais para mim, a tua tristeza é pequena demais, eu posso abrir o céu e derramar alegria sobre a sua casa. Não deixe que a tristeza te pare na obra. Não deixe que a tristeza, as dificuldades da vida venham te parar de profetizar pela vida de alguém, de orar pela vida de alguém. Não é fácil, não é fácil, mas Deus está contigo. Neemias ainda continuou fazendo a sua função, trazendo alegria para o rei, trazendo alegria para que o rei possa entregar e fazer um reinado apto. Só que Neemias está numa situação triste, complicada, chorando. A Bíblia diz que ele chorou e jejuou e orou durante 4 meses. Foi 4 meses orando e jejuando. Senhor, tem misericórdia de Israel. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, resolve essa situação. Às vezes você pensa que pelo fato de você estar orando e a bênção não está chegando, é aí que Deus está trabalhando. Deus trabalhando no coração do rei. E um dia a Bíblia diz que o rei olha para Neemias: o que tu tem, Neemias? Tu parece que está triste, você não está doente, o que está acontecendo, Neemias? E Neemias olha para o rei e diz: Senhor, como eu não poderia estar triste, se os meus irmãos estão em miséria em Jerusalém, se os muros de Jerusalém caíram, os utensílios da casa do Senhor foram levados, foram queimados, foram levados para a Babilônia. E a Bíblia diz que o rei disse: o que
que tu queres, Neemias? O que tu queres que eu faça? Quando você vem para esse culto, mesmo com a tristeza, mesmo com as calúnias, Deus vai abrir o céu e vai dizer: o que tu queres, minha serva? O que tu queres que eu faça para ti? Se for para abrir o céu, eu abro. Se for para abrir a porta, eu também abro. E se for para fechar a porta daquele que está te perseguindo, eu também fecho. Basta você dar glória a Deus nesse culto, nessa noite. Não deixar a tristeza bater em ti, e você vai ver o Rei dos Reis trabalhar sobre a sua vida. Graças a Deus. Neemias me chama a atenção. Era um personagem que eu não conhecia tanto. E eu procurei estudar um pouco sobre Neemias. O que me chama a atenção de Neemias é que Neemias não era nem profeta, nem sacerdote e nem rei. Era simplesmente um copeiro. Tem muita gente que quer fazer a obra depois que é consagrado. Não, você faz a obra antes de ser consagrado, porque o Rei dos Reis está te vendo. A Bíblia diz que Neemias era simplesmente um copeiro, não era um rei, nem um sacerdote e nem profeta. Sabe o que eu entendo, irmão? É melhor ser crente de banco, mas ser crente de verdade. Neemias não era rei, mas era crente, era servo de Deus, tinha sensibilidade espiritual. Talvez você senta na última cadeira e diz: Deus não está me vendo. Está te vendo, só não está te vendo quando você não faz algo. Mas quando você faz algo pelo reino, Deus está escrevendo lá no céu e vai mandar você para reconstruir os muros. Ele vai te dar capacidade para reconstruir os muros, porque Ele sabe que você tem capacidade. Era simplesmente um copeiro. É melhor ser copeiro do que ser sacerdote corrompido que nem Eli. É melhor ser copeiro do que ser um rei como o rei Saul, desobediente. É melhor ser copeiro do que ser um profeta como os profetas de Baal. É melhor ser crente de banco, dar glória a Deus, aleluia, fazer a vontade de Deus, que Deus vai fazer sobre a sua vida. Mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te contemplando como contemplou Neemias. Porque a Bíblia diz que foi Deus que colocou no coração de Neemias. Por que eu fiz essa analogia de rei, profeta e sacerdote? Porque era melhor levar um profeta para reconstruir os muros. Talvez o povo daria mais crédito para um profeta. Não, mas Deus quis usar um copeiro. Deus tem as formas dele de trabalhar. É Deus que chama, é Deus que respalda. Não é como o homem vê, mas é como Deus sonda o coração. Se você sempre está disposto a fazer a obra de Deus, a fazer as coisas certas, Deus vai te levantar a qualquer momento. Deus vai abençoar a tua vida. Mas basta você ser crente fiel, como Neemias, ter sensibilidade espiritual como Neemias, fazer a vontade de Deus como Neemias, fazer aquilo que Deus te ordenou como Neemias. Ele não era tão grande, mas era crente. Só basta ser crente. Se você é crente, Deus abre o céu e Ele vai e opera na tua vida. Graças a Deus. Maravilhoso. Então o rei observa a tristeza de Neemias. Observa até porque Neemias era um homem alegre. Apesar de durante esses 4 meses estar com tristeza dentro da sua alma, mas sempre lembrava vinho, sempre dava glória a Deus, sempre dava aleluia. É no momento certo, irmão, que Deus vai trabalhar na tua vida. Você pensa que Deus não está te observando. Quantos cultos eu já vi, Senhor? Quantos cultos eu já dei glória a Deus, já dei aleluia? Parece que a situação não muda. Vai mudar. Deus vai te dar carta branca. Vai te dar carta branca para te dar a tua bênção. A Bíblia diz que o rei abre a boca para Neemias e diz: o que tu queres? O que tu está precisando, Neemias? Senhor, antes que o Senhor me desse. Sabe o que Neemias fala? Senhor, o que eu estou precisando não é de uma folga. Eu estou precisando de umas férias de 60 dias para resolver a situação de Jerusalém.
Me dá só 60 dias para resolver aquilo que Jerusalém está precisando. E a Bíblia diz que o rei assina, pode ir lá, mas você tem tempo para voltar. A Bíblia diz que Neemias sai, então, ao encontro de Jerusalém, para reconstruir os muros, para reconstruir aquilo que estava caído. E Deus já falou nessa noite de reconstrução através da vida da nossa irmã Cris. É por isso que eu digo que Deus confirmou a mensagem, porque uma coisa irmão, é construir, outra coisa é reconstruir. É totalmente diferente de construir. Porque construir é pegar o terreno já do pronto, colocar o alicerce, colocar tijolo por tijolo. Reconstruir não. Reconstruir é diferente. Na situação de Jerusalém, os muros caídos, tem que tirar pedra sobre pedra, tem que limpar o terreno, tem que ter unidade com os irmãos ali, tem que ter ajuda, auxílio. Não é fácil. Só que o Deus da reconstrução está contigo. O nosso Deus não é só Deus que constrói, mas também que reconstrói. Aquilo que você pensa que estava caído, que não tem mais jeito de reconstrução, tem. É aí que tem. E aquele que não tem mais esperança da reconstrução, é você que Deus quer usar. Porque a Bíblia diz para Josué: aonde tu pisar as plantas dos seus pés, Josué, eu serei contigo. Não importa se os muros estão caídos, o que importa é que eu estou na sua vida. Não pensa que não há solução para a reconstrução, porque há. Então Neemias sai de encontro a Jerusalém para reconstruir os muros. Sabe quanto tempo aqueles muros estavam caídos? Aproximadamente 93 anos. Alguém em Jerusalém passava e via, não tem jeito. Outro passava, não tem jeito. E o muro, irmão, representava uma fortaleza da cidade. É por isso que Neemias chora. É por isso que Neemias ora. Porque os muros era o portal principal da cidade. Quem olhava para aquela cidade olhava, essa cidade é forte. Olha os muros delas, olha como era bem feito. Lembra de Jericó? Como aqueles cananeus se gloriavam com as muralhas de Jericó, porque eram intransponíveis. Era a mesma maneira quando Neemias olhou e disse: não acredito que a situação de Jerusalém está dessa maneira. E Neemias era simplesmente um copeiro. Muitas das vezes você pensa que não tem capacidade de orar por alguém. Basta você ser crente e colocar a mão sobre a cabeça do endemoniado, que o demoniado cai por terra, porque a autoridade Jesus já te deu. E se Ele te deu, os demônios vão ter que obedecer. Então a Bíblia diz que Neemias chega para reconstruir os muros de Jerusalém, que não seria uma tarefa tão fácil, que não seria da noite para o dia, porque aquilo que Deus colocou nas suas mãos é grande e requer esforço. Não é fácil, mas é prazeroso você fazer, porque quando chegar no final, alguém vai dizer: foi aquele grande homem de Deus que fez isso. Por mais que você pense que é pequeno, por mais que você pense que você é pequeno, mas você não é pequeno diante de Deus. Você está com Deus das bênçãos. O Deus que aonde você pisa, Ele pisa também. O Deus que aonde você coloca a mão, Ele coloca a mão também. Esse é o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então não seria fácil reconstruir os muros de Jerusalém. Só que o projeto começa, irmão. O projeto não iria começar se Neemias ficasse na cidade de Suzano. O projeto só começa quando você tem atitude. Se você tiver atitude de ouvir a voz de Deus no seu coração e obedecer a Ele, daí para frente você vai ver o operar de Deus. Daí para frente você vai ver Deus trabalhar. Quando o projeto começou, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que se levantaram os opositores. Está pensando que é fácil? Está pensando que você vai servir a Deus de forma confortável, balançando numa rede? Não.
Servir a Deus é esforço. Os opositores vão se levantar, mas se levanta para cair. Se levanta para cair por terra, porque o Deus de Israel está contigo. E se Ele está contigo, o diabo cai por terra. Eles podem se levantar 1, 2, 3, 4, 5, até 10, até 1000. O Senhor é maior do que eles. O Senhor é maior do que eles. O Senhor é poderoso. Então se levantaram esses 3 homens: Sambalate, Tobias e Gesem. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando o projeto começa, antes de Neemias chegar em Jerusalém, capítulo 2, versículo 10, olha o que a Bíblia lhe diz. Capítulo 2, versículo 10, quando ele recebe carta branca do rei para ir para Jerusalém, a Bíblia diz que Gesem, Sambalate e Tobias souberam. Olha o que eles dizem: o que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo Amonitas, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. A Bíblia diz que quando eles souberam que Neemias voltaria para Jerusalém para reconstruir os muros, eles iraram o coração. Eles se levantaram contra Neemias. Eles quiseram destruir a vida de Neemias, porque toda a grande obra que Deus entregar nas suas mãos vai ter opositor. Não pense que você vai servir a Deus de forma confortável, que não vai. Mentira é de quem diz isso, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que você não pode perder é o bom ânimo. Se o bom ânimo perder, aí você perde batalha. Mas se você tiver o bom ânimo, o diabo vai cair por terra. O diabo vai cair por terra. Oh, aleluia! Eles podem se levantar. Sabe o que é isso que é bom, irmão? É saber que nós temos uma grande obra nas nossas mãos. É complicado entender isso na nossa vida, porque nós pensamos: por que eles não nos ajudam? Por que ele não está comigo? Não, é porque eles são opositores. Eles não querem o bem de Jerusalém, eles não querem o bem da igreja, e por isso não tem como ter comunhão com eles. Então vai fazer aquilo que Deus te ordenou e deixa Sambalate, Tobias e Gesem para lá. Neemias volta. Neemias vai para Jerusalém, na verdade, e antes de chegar em Jerusalém já tem esse conflito muito grande. Deus vai te dar uma grande obra em suas mãos, mas mesmo que os opositores se levantam, Ele vai te dar força, Ele vai te dar vigor. Ele não vai deixar você parar no caminho. Ele vai te dar sustentabilidade. Ele vai te dar unidade com aqueles que verdadeiramente querem fazer contigo, mas Ele não vai te deixar só. E a Bíblia diz que eles se levantam como os opositores de toda maneira para tentar contra a vida de Neemias. E olha como eles se levantam. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 3, que eles zombavam de Neemias. Olha o que Tobias fala de Neemias, capítulo 4, versículo 3: e estava com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará o seu muro. Sabe o que Tobias está dizendo? Você pode até conseguir fazer o muro, mas se sentar uma raposa aí, vai destruir esse muro, porque eles se levantam assim para zombar da tua vida. Sempre eles vão agir dessa maneira. Ele não vai aguentar muito tempo. Ele não vai aguentar muito tempo na igreja. Isso só é capa. Eles zombam da roupa que você veste. Eles zombam da gravata que você veste. Eles zombam do terno que você veste. Eles zombam da Bíblia que você carrega nas suas mãos para vir para a igreja. Mas deixe eles zombar. Quando chegar no final, a trombeta tocar e nós estiver ao lado do nosso Senhor Jesus e dizendo: santo é o Senhor, aí eles vão entender que nós estávamos no caminho certo, nós estávamos vindo no lugar certo, e aí eles vão entender que só o Senhor é Deus. Eles vão se levantar para zombar da tua vida, mas você não deve parar por causa da zombaria.
porque a situação não será confortável, mas durante a caminhada, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai estar contigo nos dias mais difíceis e complicados. Da outra maneira que esses opositores se levantaram contra Neemias, foi no versículo 6 do texto que nós lemos. A Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 2, que eles dizem assim: Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Sabe o que eles queriam? Porém, eles intentavam era me matar. É bem aqui que o mundo se perde durante o projeto grande de Deus. Como assim? Porque quer ter comunhão, foi aquilo que a irmã Nara falou, porque quer ter comunhão com quem não deveria ter. Sanbalate, Tobias e Gesem digam assim: Neemias, vamos, vai ter o culto da revelação, vai ter o culto do mistério. O profeta chegou na cidade, vai colocar as mãos e vai ser um rebuliço. Só que a Bíblia diz que Neemias tem uma sensibilidade espiritual tão grande que ele diz: eles querem me matar, eles querem me ver caído, eles não querem na presença de Deus, eles querem me ver destruído. Mentira de Gesem, Sanbalate e Tobias, porque eles agem dessa maneira, irmão. Eles começam zombando. Quando eles não conseguem te destruir, eles tentam ter comunhão contigo. Para quê? Para te destruir espiritualmente. Mas hoje Deus vai derramar graça sobre a sua vida e vai te revelar quem é Sanbalate, Tobias e Gesem. Eles não vão te enganar, dizendo: vem, você diz: não, eu estou fazendo uma grande obra, e não, de maneira nenhuma poderei descer, de maneira nenhuma poderei cessar essa obra. Foi isso que Neemias respondeu para eles. E tu pensa que eles param? Eles vêm uma, eles vêm duas, eles vêm três, eles vêm quatro, e a Bíblia diz que Neemias respondeu dos mesmos jeito: estou fazendo uma grande obra, e de maneira nenhuma eu posso parar. Não pensa que eles querem teu bem. Todos aqueles que te afastam de maneira camuflada, dizendo: vamos ali, não tem nada tu faltar no culto de domingo. Aliás, você não faz nada na igreja. Você faz parte do culto, você faz parte do corpo, e você é importante. Era isso que eles queriam fazer com Neemias, tentando retardar a obra. Porque se Neemias vai com ele, vai ficar ouvindo conversa, vai querer ficar ouvindo coisas que não tem nada a ver. Eles iriam dizer para Neemias: não vale a pena, tu não vai conseguir reconstruir esses muros, é melhor que você voltar para a fortaleza de Suzã, isso é grande demais para você. Só que Neemias sabia que a obra era grande, mas que Deus da obra era muito maior, para fazer muito e muito mais. Quando você entender que aquilo para você, aos seus olhos, é grande, lembra que Deus é muito maior do que o teu problema, do que a tua dificuldade. E se Ele quiser abrir a porta hoje, Ele abre. Quando você sair dessa porta desse culto, a porta já está aberta. Basta você crer. Se você crer nessa palavra, irmão, levanta a tua mão, porque Deus já está revelando que Ele vai abrir a porta para você. É hoje, não é amanhã, é hoje. Oh, glória a Deus. Maravilhoso. Eles tentaram 1, 2, 3, 4, e na quinta mandaram carta. Eles mandaram uma carta dizendo: olha, eu estou sabendo aí que tu está fazendo uma grande obra, só que na verdade eu sei que tu está querendo fazer uma revolta contra o rei Artaxerxes. Só que Neemias diz: é vocês que estão inventando isso, vocês que estão cometendo essa injustiça. Porque quando eles começam zombando, depois eles tentam ter comunhão contigo, depois eles difamam o teu nome. Se você tem feito nada, eles começam a lançar calúnia contra você, eles começam a te jogar contra aquele que você está fazendo a obra. Não pare por isso. Você sabe quem te chamou, você sabe quem te escolheu. Você está aqui sentado nessa noite,
não pela sua força, mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia. Então não vale a pena voltar para Suzã, vale a pena você continuar construindo os muros, tapando as brechas, quando chegar na porta, colocar as portas, não vale a pena voltar lá atrás. Você tem tempo para terminar essa obra, e você não pode dar ouvido a Sambalate, Tobias e nem Gesem. Graças a Deus. Eles tentaram zombar de Neemias, Neemias não parou. Eles tentaram ter comunhão com Neemias, Neemias não parou. Tentaram falar um falatório de Neemias, Neemias não parou. Só que eles também não param. Eles querem te ver caído. Enquanto você, irmão, não terminar aquilo que Deus colocou nas suas mãos como obra grande, eles não vão parar. Eles sempre vão tentar. É todo dia matando um leão. É todo dia você vindo para o culto, mas tem que ter um leão para matar. Mas graças a Deus que você chegou até aqui. Então isso é mais um motivo de você dar glória, porque o projeto está andando, os muros estão sendo edificados. Já já você vai chegar na porta e eles vão saber que Deus é na tua vida. Eles vão dizer: não tem jeito para esse marido. Deus vai dizer: tem jeito. Não tem jeito para esse filho. Deus vai dizer: tem jeito. Continua colocando pedra sobre pedra, porque eu estou trabalhando sobre a tua vida, e eu que vou fazer, não é homem. O instrumento era Neemias, mas quem ia fazer era Deus. Foi Deus que colocou no coração do rei Artaxerxes para liberar Neemias, mas o projeto é de Deus. E se o projeto é de Deus, ninguém para. Se o projeto é de Deus, ninguém impede. É Ele que vai te dar as ferramentas necessárias. Se está faltando tijolo, Ele manda. Se está faltando areia, Ele manda. Mas Ele não vai deixar você parado. Ele vai te dar as ferramentas para você vencer o inimigo. Quando você estiver fraco, Ele vai te dar força. E quando você não tiver mais força, dobra o seu joelho e o Deus do céu vai se revelar. Aleluia. Eles tentavam zombando, eles tentavam a comunhão, eles tentavam difamar o nome. E o que eles tentaram mais? Agora, quando eles, por eles, não conseguem, eles mandam alguém. Eles pagam alguém. Capítulo 6, versículo de número 11 e 12. Olha o que a palavra diz: porém eu disse, um homem como eu, é Neemias dizendo, porque um homem chegou para Neemias dizendo: olha, eles estão furiosos contra a tua vida, Neemias. Eles vão te matar, Neemias. Eles estão afoitos, estão doidos para te matar. Sabe o que nós faz? Vamos se esconder no templo. Vamos lá junto para o templo se esconder. Só que era proibido alguém entrar no templo que não era sacerdote, que não estava apto para estar ali. E a Bíblia diz, olha o que Neemias diz: porém eu disse, um homem como eu fugirei? Tu acha que eu vou fugir de Sambalate, Tobias e Gesem, se o Deus de Israel está comigo? Tu acha que eu vou fugir de ficar com medo de Satanás, se o Deus dos Hebreus é que manda nele? A Bíblia vai dizer que Neemias diz: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Aí o que Neemias entende? Eu percebi que não era Deus. Eita glória. Tem gente que parece crente e vem com a mensagem dizendo que é de Deus, mas não é de Deus. Cuidado com isso. A mensagem é até bonita, até agradável, mas não é de Deus. Cuidado, cuidado, que ele está querendo difamar o teu nome, ele está querendo destruir a tua vida. Eu percebi que não era Deus quem me enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, e eu pecasse, para que eu tivesse alguma coisa contra mim. Sabe o que eles querem? Ter alguma ocasião para te destruir.
alguma coisa que você faça de errado para ele jogar no ventilador, para você cessar a obra, para você parar, para dizer assim, ó, está fazendo a obra, mas está desse jeito. Por isso vigie. Cuidado com essa comunhão, porque muitas das vezes eles estão querendo te matar. Se você não tem se você não tiver essa sensibilidade, irmão, nós somos enganados. Pensamos que é de Deus, mas não é. Ora a Deus pelo discernimento, Senhor, eu não quero sair da tua presença. Mostra Sambalate, Tobias e Gesem. Faça aquilo que Deus te ordenou, porque o projeto é grande. Eles vão se levantar, mas o projeto é grande. É grande, irmão. Se não fosse grande, ele não estava no teu encalço. Se não fosse grande, eles não queriam destruir a tua vida. Só que Neemias entendeu, ele pagou ele. Tu acha mesmo que eu vou ser enganado? É difícil, irmão, porque eles vêm de todos os lados. Eles tentam a comunhão, eles tentam pagar alguém, eles tentam difamar o teu nome, eles tentam isso e aquilo. Mas o Senhor está contigo. O Senhor vai abrir os teus olhos e eles não vão te pegar. Eles vão te perder de vista. E quando eles chegarem nos muros de Jerusalém, olha, mas como você fez esse muro, hein? Como que você conseguiu? Foi o Deus de Israel que me deu força. Foi o Senhor do dia mais difícil e complicado que levantou a minha mão, e por isso que eu estou de pé. Não foi pela força do homem, foi pelo poder de Deus. Glória a Deus. Eles vão se impressionar, porque tudo que eles querem é te ver caído. Eles querem te ver desanimado por causa de alguma coisa na sua casa, por causa de um filho, por causa de um marido dizendo, olha, vai para a igreja todo dia, mas o marido não muda de situação, o filho não muda de situação, a mulher não muda de situação. Mas Deus está trabalhando, irmão. Deus está operando. Eles vão tentar de todas as maneiras, de todos os lados eles vão vir, mas o Senhor vai tapar a brecha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor vai fazer um círculo de fogo sobre a tua vida, e o projeto vai terminar, a obra vai terminar. Você não vai parar no meio do muro, você vai continuar o muro, você vai continuar fazendo, e as portas, quando chegar nas portas, eles vão ver. Deus é na vida dele. É processo, é complicado, mas vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Porque você vai ser lembrado como um homem de Deus, não que voltou, mas que reconstruiu os muros, como um valente. E quando Neemias talvez chegou lá em Suzã, o rei Artaxerxes olhou para ele, aí meu filho, como foi? Foi tudo bem. Teve perseguição? Teve. Mas o Deus de Israel saiu de Suzã até Jerusalém, e de Jerusalém até Suzã. Ele foi comigo na ida e foi comigo na volta, e eu terminei a obra. E você vai receber o galardão de Deus. E você vai receber naquele dia um galardão. O seu trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão. Por mais que eles vinham de todo lado, mas o Senhor está contigo. O Senhor segura nas suas mãos, e Ele não vai te deixar só. Sabe qual é o segredo para terminar a obra que Deus colocou nas suas mãos? Deixar de ouvir Gesem, Sambalate e Tobias. Resistir às calúnias, resistir à zombaria, resistir àquilo que ele coloca contra a tua vida para destruir. Sabe o que vai acontecer? Deus vai marcar um culto de ação de graça para você. Deus vai marcar o dia do culto de ação de graça. Por quê? Porque você resistiu todo o mal contra a tua vida. Você resistiu tudo aquilo que eles tentaram contra a tua vida. Sabe quantos dias Neemias reconstruiu o muro? 52 dias. 52 dias Neemias reconstruiu os muros. Para alguém que estava 93 anos caído ali aquele muro, Neemias, pela graça de Deus, reconstruiu aqueles muros.
Porque para você o que é tão grande, para Deus é tão pequeno. Aquilo que para você está te afligindo o mar, e você diz, essa daqui eu não passo, Deus diz, passe e vai passando dando glória a Deus, porque eu estou lá no outro lado te esperando, e depois que você passar, vai ter outro processo, e você vai passar de novo, não vou deixar você cair, mas eu vou sempre estar contigo, te livrando do inimigo, do diabo, dos caluniadores, e você vai caminhando até a eternidade. Isso foi o segredo para terminar aquilo que Deus pode colocar ao seu coração. É não ouvindo aqueles que são opositores da obra. Quando eu digo opositores da obra, irmão, é todo aquele que te coloca contra um crente. Opositores da obra é todo aquele que te levanta contra uma liderança, que implanta no teu coração ódio e ofensa para você não liberar perdão. Esses que são opositores da obra. Mas quais são aqueles ajudadores? São aqueles que ajudaram Neemias. A Bíblia diz que quando Neemias chega lá, em um determinado tempo, quando os inimigos estavam tentando entrar de noite, tinha alguém com a espada e com a colher de pedreiro, com a espada e com a colher de pedreiro, fazendo a obra e vigiando. E sabe o que aconteceu, irmão? A situação foi tão deplorável, porque aqueles que tinham seu emprego estavam fazendo a obra. Então a calamidade chegou em Israel, porque não tinha mais grão. Neemias não sofreu só oposição de pessoas, mas também de benefícios para Israel, porque todos estavam empenhados na obra. Aqueles que tinham que trabalhar estavam fazendo a obra. Então a infração cresceu, mas só que o projeto acabou e todo mundo deu glória. Quando você passar todo esse processo, desde aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, que é um projeto grande, até você colocar o último tijolo, até você colocar o último trinco da porta, Deus vai marcar um culto de ação de graça. Quer que eu te provo na Bíblia, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo de número 8, versículo de número 10. A Bíblia diz que o sacerdote Esdras convocou o povo em praça pública, e todos começaram a dar glória a Deus. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Quando você passar todo esse processo, Deus vai marcar o culto de ação de graça lá na tua casa, vai enviar o sacerdote para ir lá, e quando ele chegar lá, ele vai instalar aquela caixa, vai pegar as cadeiras, você vai convidar os convidados para se alegrar contigo. Ele vai abrir o Salmo 100 e depois vai te dar a oportunidade. Você vai dizer: a alegria do Senhor é a minha força. Só quem crê nessa palavra, irmão, só quem crê que Deus está marcando um culto de ação de graça. Se você crê, levanta a sua mão, porque o processo é longo, a dificuldade é grande, mas o culto já está marcado. O culto já tem data para acontecer na tua casa. Ele já marcou o culto, ele já marcou a data, e nesse dia todos nós vamos alegrar com a sua bênção. Todos nós vamos dizer: ele foi um grande vencedor, ele venceu. Eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, eu vi o projeto que Deus entregou nas mãos dele, e ele conseguiu. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz: disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviarei porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Porque tanto vós não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você vai passar pelo processo, mas entenda que o culto já está marcado. E ninguém tem autoridade para desmarcar esse culto. Ninguém, nem no céu nem na terra, só Deus. E quando ele marca,
no cartório, é nesse dia, está marcado. Tu pode passar pelo fogo, pela tempestade, pelo mar, mas já está marcado. E alguém pode dizer: Senhor, não é melhor desmarcar o culto? Não, já está marcado. Eu já enviei a comitiva de anjo para entregar a bênção para ela. E se eu já enviei, ninguém pode impedir a bênção chegar sobre a sua casa. O diabo pode até tentar, por 21 dias, tentar que a sua bênção não chegue, mas Deus vai enviar alguém que vai fazer soltar a tua bênção. Creia nessa palavra. O Senhor está contigo. O Senhor é poderoso, maravilhoso. Eles vão se levantar contra a tua vida, mas entenda, irmão, o projeto de Deus que Ele entregou na sua vida, Ele é grande. E quando você terminar, todos vão ver: o Senhor é na vida dele. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.